Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente desconfunde. Já tem até gente fazendo gracinha na internet, as inimigas de sempre. Então, é muito divertido, né? Sinal de que o programa definitivamente pegou. Não é isso? Aliás, milhões de pessoas ontem. Agradeço muito, agradecemos todos a atenção dispensada ao programa, porque as pessoas vêm aqui buscar os fatos e as referências legais que os organizam, né? Porque, como costumamos dizer, cotovelo, orelha, né? Pé, quase todo mundo tem, como opinião. A questão é saber se a opinião é fundamentada ou não, não é isso? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Ah, eu não vou ficar falando, dá like, aperta o sininho, faz. Seja livre, don't worry, be happy. Seja livre, é isso aí. E no aplicativo Band Rádios. Mas há uma circunstância, Érico Oyama, em que a pessoa pode, o quê? Ela né? vai. Mas, Reinaldo, e se eu perder? Hoje ele fez com uma voz um pouco mais grave. Aí, se você perder, você vai www.reinaldozevedo.com.br e você acompanha o programa lá também, porque eu publico todos os dias o link do programa. Já que evoquei a presença, boa noite, Érico Oyama. Boa noite, Reinaldo. Érico Oyama, o querido Fábio França, Sim. que neste programa representa o quê? O quê? J-pop, nós poderíamos dizer. J-pop, né? O K-pop, né? Tem o K-pop, ele representa essa alegria juvenil. Segundo as minhas aulas de japonês, pegue o copo, quebre na linha da rebeldia. Mas uma rebeldia bem comportada, que caiba em Tóquio. Sim. Não é isso? Sim. E esta coisa pop se junta com aquela malemolência, aquele veneno caribenho que vem de onde? Vem ali... O nosso Fábio Cuba. Né? Esse é um programa que tem essa alegria pop, com essa sensualidade, né? Que vem do Caribe, mas tem o veneno necessário, em dose certa. Agora eu sou venenosa. Lá no seu fundo. Pesando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Temos a nossa menina má aqui do lado, Maiara Bastianello. Boa noite, Maiara Boa Bastianello. noite, Rei. Muito bem, olha aqui. Ontem o programa, graças a Deus, o programa é um sucesso, é uma referência sobre tudo isso, né? Porque é sucesso também conseguir o que tem de palhaço na internet, palhaço com todo respeito aos palhaços, não, palhaço não, o que tem de gente esquisita na internet que consegue ali milhões falando besteira, né? O sujeito faz um troço qualquer esquisito na internet, põe no YouTube, pronto, aí dispara, um monte de gente vai ver. A questão é saber se essa opinião é respeitada, se aquilo é respeitado por quem faz a diferença no país, eventualmente no mundo, né? Infelizmente, esse é um programa respeitado. Mesmo por aqueles que não concordam com as opiniões do âncora. E aí sim nós estamos no terreno da democracia. Reconhecer, né, que aquele que está dando opinião não tem nenhum outro interesse que não seja o esclarecimento e, eventualmente, a dialética do esclarecimento, isto é, o confronto de visões de mundo, todas elas assentadas nos fatos, né? Reconhecer isso é fundamental para construir uma sociedade democrática, tolerante, progressista no seguinte sentido, que avance sem aí, como diria o companheiro Bolsonaro
o viés ideológico, não é? No sentido mesmo do progresso, do avanço. Não é? E é claro que as posições como essa são sempre difíceis, nunca são muito bem compreendidas. É do jogo, estou preparado para isso. Não é de hoje. Né? Se eu quisesse só aplauso, Fábio Cuba, nos 13 anos do PT, eu teria feito como muitos hoje que saem chutando o traseiro do PT, ou seja, puxado o saco do PT. E os petistas que agora estão ouvindo o programa e usar, sabem muito bem que eu não o fiz. Né? E poderia também ter surfado na onda do bolsonarismo, mas também não sou surfista. O Deltan Dallagnol é surfista, eu não sou. Ele é surfista de fato, né? Eu não sou nem de fato nem na metáfora. Jornalismo não tem partido, não pode ter partido. Jornalismo não pode estar apegado ao ódio desse ou daquele. Tem de ter princípio. E o meu princípio, o meu fundamento é e sempre foi a ordem legal. Eu não vou abrir mão disso. E quando eu não sei, eu vou pesquisar. A natureza me privilegiou, né? Além dessa beleza estonteante que vocês veem no vídeo, quem acompanha pelo vídeo, né? Claro. Me deu uma memória razoável. Né? Isso facilita um pouco as coisas. Porque fica mais fácil acumular aquilo que você aprende e usar aquilo que você aprende à medida que a circunstância pede esse uso. Mas eu procuro ancorar, então, a minha opinião no ordenamento legal. E eu não compreendo na democracia que possa haver uma saída fora desse ordenamento legal, porquanto a mudança da lei está compreendida no próprio regime democrático. Portanto, juiz ou qualquer outro operador da lei que advogue uma saída extralegal na democracia chama-se picareta. E por mim não passa. Esquerdistas, eventualmente ouvindo o programa, sabem que as restrições principais que fiz ao PT diziam respeito justamente ao ordenamento legal. Vai lá procurar se eu estou batendo em Bolsa Família. Não. Não, porque Bolsa Família nem de esquerda é. Só idiota acha que Bolsa Família é programa de esquerda. Só desinformado, só gente que não estudou nada, que não sabe nada. Burro mesmo. Agora, eu ataquei todas as vezes que Lula ou qualquer outro petista fizeram exploração eleitoral do Bolsa Família. Aí sim. Aí eu critiquei. Como critiquei a proposta de reforma política do PT e outras coisas mais. Programa de direitos humanos que embutia ali uma forma de censura à imprensa. Bati duro. E ora vejam, quando o Lula é condenado sem prova, eu também bati duro. Queridos, ou se aguenta, ou se suporta a defesa da democracia, ou se suporta a defesa da democracia, ou então opta-se pela ditadura. É simples assim. E a democracia é difícil mesmo. A democracia é complicada mesmo. E eu estou preparado para o debate democrático. Mas alguns não estão. E aqui nós os enfrentamos. Oh, existe uma comoção porque as conversas de Moro com Dallagnol e de Dallagnol com seus pares teriam sido obtidas por hackers, enfim,
Não se sabe direito, é uma suposição. Uma coisa é certa, a captação dessa conversa legal não foi. Pelos meios legais não foi. Mas está na mão da imprensa. A imprensa faz o quê? Vai esconder, Fábio Cuba? Alguma vez, eu que sou um crítico duro dos vazamentos feitos pela Lava Jato, alguma vez defendi que a imprensa não publicasse os vazamentos? Até porque o Fábio, o Érico, o Maiara, se o vazamento chegou à mão do jornalista, já chegou às mãos de um monte de gente. Melhor até que o jornalismo os publique para que não sirvam a chantagem. Mas isso não impede que se investigue quem foi que vazou. A imprensa não é guardiã de sigilo. Agora, quem não pode vazar coisa ilegal? Um juiz não pode vazar coisa ilegal. Um juiz não pode. E é preciso lembrar que o Sérgio Moro fez isso. Quando o Sérgio Moro torna pública uma conversa da Dilma com o Lula, captada fora do tempo em que o grampo estava previsto e era permitido, e quando se torna pública a conversa de uma presidente da República, captada num grampo, o que só pode ser feito com autorização do Supremo, e ele faz sem o Supremo, ele agride a lei. E agora as conversas que vieram a público evidenciam que isso foi planejado. Ele combinou isso com Deltan Dallagnol. Está lá. Deltan pergunta, vai divulgar? Ele disse, vou. Não foi sem querer. E uma semana depois diz que não está arrependido. Ilegal? Ilegal, certamente, a transgressão lá, quem foi escarafunchar a conversa e conseguiu. Mas está na mão da imprensa? Aí não, aí a publicação é legal. Mas isso que se consegue serve para alguma coisa? Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, eu realmente fiquei fascinado. Olha... Ministro Roberto Barroso, que espetáculo, ministro Roberto Barroso. Eu vou dizer uma coisa, e boa parte sabe disso. Eu fui militante trotskista de esquerda dos 14 aos 21 anos. Quando rompi, porque já estava num processo ali que durou algum tempo, caminhando por uma escolha que é a escolha em que eu estou hoje, eu me considero um liberal. Agora, já então, eu procurava não ser um trânsfuga. Eu tenho nojo de oportunismo. Nojo físico. O oportunista é a pior espécie que pode haver na Terra. É a pior espécie, é o pior tipo moral. É aquele que está sempre vendo a onda influente qual que é. Eu até confesso, Fábio, que eu tenho uma certa paixão pela contracorrente. Que eu acho que na contracorrente a gente melhora os argumentos do que ficar surfando. Não? Roberto Barroso, isso é história, só chegou ao Supremo porque era figurinha carimbada da esquerda. Daquilo que até com certa caricatura se dizia a esquerda do Leblon, a esquerda de Ipanema, a esquerda de Copacabana, a esquerda com vista para o mar. Não. Fui advogado pro bono de um terrorista, de um assassino, como Cesare Battisti, que Lula cometeu a sandice de manter no Brasil, em razão também de uma decisão
absurda do Supremo. Porque ali se disse, o refúgio é ilegal, mas o presidente decide. Quer dizer, o presidente pode decidir uma coisa ilegal, enfim, uma decisão absolutamente esquisita, estranha, né? Teratológica, do ponto de vista do direito, que provoca coisas negativas e deformações. Mas o Roberto Barroso foi o advogado alegre daquele que ele chamava de um militante, que era um terrorista. E ele confessou agora na Itália, que matou mesmo as pessoas. E chegou o Supremo nas asas do esquerdismo. E aí dizer o quê? O ministro percebeu uma mudança de vento, percebeu que a metafísica era outra, abraçou-se a Lava Jato. Pouca gente se lembra, Roberto Barroso, mas eu me lembro que Vossa Excelência, ao estrear no julgamento do Mensalão, criticou os seus colegas por excesso, porque considerou que as penas aplicadas estavam fora da média do Supremo, eram excessivas. Aspas, a minha memória me permite, pontos fora da curva. Lembra, Roberto Barroso? Hein? Aí se abraçou a Lava Jato. Eu estou falando isso porque hoje este senhor disse que há muitos corruptos comemorando as conversas que vieram a público de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que sim evidenciam práticas ilegais, que ferem a Constituição, que ferem o Estatuto da Magistratura, o Código do Ministério Público. Aí ele diz que os corruptos estão comemorando, que não há nada para comemorar. Não, olha, como é que é os corruptos e seus apoiadores? Dê nomes. Ministro do Supremo não fala assim ao Léo. E eu poderia dizer que candidatos a Robespierre de Ipanema, que candidatos a ditador, a tiranos, estavam aplaudindo todas as ilegalidades da Lava Jato, a exemplo do que fazia Vossa Excelência. Que ao votar recentemente na questão das estatais, falou uma das maiores barbaridades que aquele tribunal já assistiu. Porque confessou que não estava ali para votar de acordo com a Constituição. Confessou que estava ali dando um voto ideológico. Disse, no fundo, estamos aqui discutindo mais Estado ou menos Estado. Foi até corrigido por Edson Fachin, que é outro punitivista como ele, dizendo, não, estamos aqui discutindo a Constituição. Mas que esperança eu, Reinaldo Azevedo, tenho de que Barroso saiba de cor o que dizem os artigos 173 e 37 da Constituição. O primeiro, tratando das empresas públicas, e o segundo, das licitações. Ou outros artigos quaisquer da Constituição. O que o senhor ministro está dizendo é que, em nome do combate à corrupção, tudo é possível. E eu afirmei isso ontem aqui. Em nome do combate às desigualdades, tudo é possível? Por um acaso, o senhor ministro virou agora um stalinista, um maoísta, um partidário do Pol Pot? Afinal, em nome da igualdade, essas pessoas fizeram o que fizeram. Mao Tse Tung fez o que fez.
Ah, é a moralidade? Podemos ir para Hitler, podemos ir para Mussolini. Na democracia, senhor ministro Roberto Barroso, que valor é absoluto acima do valor da Constituição, dos valores que estão consagrados na Constituição? Quando é que ela pode ser atropelada? Quais são as causas que justificam? Vai estudar. Vai estudar. Como é que se chegou ao terror na Revolução Francesa? Levado adiante pelos jacobinos. Não foi em nome da liberdade? Os fundamentos da Revolução Francesa não eram bons? Consagrado no que já virou um clichê, a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Aliás, eu lembrei aqui uma frase da Madame Roland, Manon Roland, que foi morta em 1793, foi para a guilhotina, militante que foi em favor da Revolução, só que era dos girondinos, de um grupo de oposição àquele grupo que estava no poder então. A caminho da guilhotina teria dito: ó, liberdade, quantos crimes se cometem em seu nome. Existe alguma tirania que tenha se instalado no mundo, de direita ou de esquerda, que não tenha tido a igualdade como justificativa? A ética como justificativa? A moral como justificativa? Aliás, Roberto Barroso, quando os tiranos querem eliminar seus adversários, fazem o quê? Costumam acusá-los de corruptos. A corrupção sempre foi uma bandeira brandida por autoritários. O combate à corrupção. Ah, então não pode combater a corrupção? Só um asno vai chegar a essa conclusão. Há que fazê-lo, sim, dentro do ordenamento legal. Quer dizer que eu chego à conclusão, vá lá, vamos aplicar o que se está falando aqui. Eu chego à conclusão que para combater a corrupção é preciso prender o Lula. Aí, para prender o Lula, eu apelo a ilegalidades, porque, afinal de contas, existe um bem maior, que é prender Lula, e assim eu estarei combatendo a corrupção. Ora, a serviço de quem? Porque isto se chama corrupção da ordem legal. E quando se corrompe a ordem legal, ministro Roberto Barroso, todas as outras corrupções entram. O senhor não vai entender isso porque isso é um princípio liberal. E o senhor nunca foi um liberal. O senhor era um autoritário de esquerda que migrou para o autoritarismo de direita. E engabela alguns grupos trouxas com sua conversa de apoio às minorias. A mim não engana. Porque até quando apela a esses grupos, o senhor o faz de forma autoritária. O senhor resolveu legalizar o aborto ex officio. Tenha mais compostura nessa toga. O senhor sabe que usou uma mera questão de ordem para mexer com foro privilegiado, porque as ruas pediam isso. O senhor sabe que usou um habeas corpus para legalizar o aborto no tapetão. E alguns grupos feministas caíram na sua conversa. O senhor está se julgando muito esperto. Acha que descobriu a fórmula mágica. Ser progressista nos costumes e ser um conservador no que diz respeito à ordem econômica, política, a direito. Só que o senhor não é conservador coisa nenhuma. O senhor é disruptivo. O senhor é autoritário como esquerdista e autoritário como direitista. O senhor é um duplo autoritário.
E só debate com quem ele puxa o saco. E não adianta reclamar de mim pelos cantos, porque eu não ligo. Aliás, eu estou lá nas conversas, não é? Deltan Dallagnol está preocupado com as minhas críticas, me chamando de jurista, entre aspas. Não, eu não sou jurista, não. Mas não desrespeito às leis do meu país. E vocês que são operadores do direito desrespeitam. Autoritários, onde quer que estejam, autoritários numa ponta, autoritários em outra. Não, há um monte de gente decente comemorando o fato de que a verdade veio à tona. Porque papel de juiz não é orientar procurador. Papel de juiz não é fazer conluio com procurador. Papel de juiz não é driblar a lei. Papel de juiz não é avisar que vai transgredir a lei. Papel de juiz é aplicar a lei. E naquilo em que a lei não for explícita, interpretá-la à luz, pelo menos, do seu espírito. Mas ficou muito fácil, né, Barroso? Porque quando se tratou também de fazer a conversão, encontrou como supostos liberais um bando de reacionário, idiota, que ignora a ordem legal e que gosta mesmo de ditadura. Mas não aqui. Não aqui. O combate à corrupção tem que ser uma tarefa cotidiana dos poderes, dentro do ordenamento legal. E se for fora do ordenamento legal, não pode ser. E ponto final. É assim que funciona. Aí, ó. Até sentir calor, mas não é por você não, viu, Roberto Barroso? É que eu falo bastante, você sabe, o metabolismo avança. Hashtag pronto falei.